Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à nossa aula de doenças psicossomáticas. Vamos aprender um pouquinho hoje quais são as doenças psicossomáticas e o que significa esse termo. Afinal, a psicossomática vem de psique e soma. É uma somatória dos processos psicológicos. Então, tudo aquilo que causa dor, angústia, ansiedade, depressão, traumas, são somados no corpo. Por isso que fatores psicossomáticos, eles são a somatização de todas as emoções no corpo físico. Então, as doenças psicossomáticas, elas vão ser algumas condições que vão ser agravadas por processos emocionais e psicológicos, como eu citei. Estresse, ansiedade, depressão, traumas e tantos outros problemas de saúde mental ou dificuldades emocionais também. Elas representam a ligação direta entre saúde mental e física. Então, muitas vezes, aquelas dores físicas sem motivo aparente, elas podem estar interligadas também à doença psicossomática, ou até mesmo dores com motivo aparente, com diagnósticos precisos e realmente diagnósticos feitos por médicos qualificados, também pode ter a ver com processos emocionais. Nós temos que olhar com muito cuidado. Hoje vamos aprender um pouquinho mais quais são as doenças psicossomáticas que estão fazendo parte aqui da somatória de todos os processos, no corpo físico. Em outras palavras, quando a mente está em sofrimento, o corpo vai manifestar sintomas e desenvolver doenças. Aparentemente, que pode ser que não tenha uma causa puramente física. A maioria das doenças não tem causa somente física, mas existem causas emocionais também que estão interligadas. É como se o corpo falasse ou a mente não consegue expressar ou processar adequadamente algum tipo de emoção. Então, se a mente não consegue processar, ela vai enviar essa comunicação para o corpo e o corpo vai se expressar com outras formas, que seriam aí a dor, que seria a erupção cutânea, a pele com alergias e tantas outras manifestações que o corpo ele vai pôr para fora de alguma forma e vai ficar mais evidente. Porque, afinal, fomos feitos para expressar. Freud dizia, a cura vem pela fala. Eu preciso falar para que eu possa vir a alcançar a minha cura, meu alívio, meu restabelecimento. Então, isso é necessário. Se a boca não fala, o corpo vai falar consequentemente. Quais são os principais pontos que Freud ele trouxe para poder justificar o que seriam essas doenças psicossomáticas? Quais são as teorias de Freud? A primeira coisa, a teoria da conversão, que ele vai dizer que emoções reprimidas e conflitos psíquicos se transformam em sintomas físicos. Então, por exemplo, uma pessoa que experimenta ansiedade pode desenvolver dor ou qualquer outro tipo de transtorno ou doença psicossomática e muitas vezes problemas sem causa aparente, porque tem a ver com emoções que também estão interligadas nesse processo. E o inconsciente, onde Freud ele acreditava que na raiz do inconsciente existe uma origem para todas essas doenças. Então não basta apenas ter um laudo dizendo o que você tem. Freud ele compreende que há uma junção, a conversão de processos mentais com o corpo, mas que também há uma raiz inconsciente. Nosso papel dentro da clínica é investigar esse inconsciente, trazendo à tona, na superfície, o motivo do sofrimento, o motivo dessa dor, desse sintoma e tantas outras questões que estão envolvidas com o processo de saúde mental. Então, Freud ele compreendia que os sintomas eles são símbolos, eles estão simbolizando processos emocionais não resolvidos. E também essa relação mente-corpo, Freud ele enfatizava que a interconexão entre a saúde física, mental e física, ele afirmava que problemas emocionais sempre iriam afetar a saúde do corpo. Muitas vezes, tem pacientes que têm dores sem motivo aparente, fizeram vários exames, não conseguem diagnosticar. Possivelmente isso são processos somáticos, onde há tensão, angústia, todos esses sentimentos, eles são transformados em sintomas e esse corpo ele vai sentir com certeza muito mais essa relação. Então tudo está interconectado. Nós temos aqui algumas doenças psicossomáticas que são muito comuns e que vocês vão ouvir com frequência pacientes citando algumas delas. A primeira seria a fibromialgia, que vai ser uma condição crônica
que vai se caracterizar por dor generalizada no corpo, além de outros sintomas que podem afetar a qualidade de vida. Não se trata de uma doença muscular propriamente dita, mas sim de uma alteração no processamento da dor pelo cérebro. A fibromialgia ela vai ser uma dor invisível. Muitas vezes o paciente ele não tem cara de doente, não tem jeito de doente, pode ser uma criança, um jovem, um adulto, é muito comum em mulheres também, em sua maioria, mas aparentemente as queixas dessa pessoa, porque já que é uma doença generalizada, então é uma dor em vários pontos, que podem ser simultâneos ou não, essa pessoa vai se queixar e aparentemente pela sua aparência, talvez pela sua idade, ela vai ser desacreditada, afinal é uma dor invisível, pois fazem vários exames de sangue, de imagem, e não conseguem diagnosticar o que está acontecendo com esse paciente. Então pode ser que ele pode ser visto como uma pessoa fresca, uma pessoa que está inventando, está aumentando uma dor, está se vitimizando, e é uma doença de difícil compreensão por parte da sociedade. Quais são os sintomas da fibromialgia? Além da dor em todo o corpo, né, que são vários pontos do corpo que podem doer, essa pessoa vai ter fadiga, cansaço extremo, pode haver um prejuízo no sono, dormir mal, não conseguir dormir direito, ter insônia, dificuldade para dormir, acordar com muito cansaço é muito comum. E nós compreendemos que qual seria o papel do psicanalista, do profissional de saúde mental dentro das doenças crônicas, porque doenças psicossomáticas são doenças que já se cronificaram. O nosso principal papel é trazer à tona a origem, o motivo pelo qual essa pessoa ela adoeceu. Geralmente na fibromialgia, os motivos mais clássicos são problemas de saúde mental, que seriam traumas mal processados, muitos anos passando por situações sem expressar, sem falar, sem buscar uma ajuda ou fazer um acompanhamento. Isso aí vai somatizando as dores no corpo devido ao processo emocional, mas também, por outro lado, tem pessoas que sofreram acidentes graves, que ficaram com sequelas de dores, que também é um processo de traumatização. Não seria um processo, talvez, emocional, mas cá para nós, né? Um acidente, dependendo da sua gravidade ou independente da sua gravidade, se trouxe dores, sequelas, consequentemente a parte emocional também vai ficar afetada por um trauma, de repente, desse acidente, por um transtorno de estresse pós-traumático, por exemplo. Então tudo isso aí vai somatizar nesses processos emocionais. Então não pode ser tanto acidentes físicos quanto processos emocionais também. Esse paciente ele vai ter os distúrbios no sono, memória, concentração, pode ser levado a também ter depressão, pode coexistir a depressão juntamente com a fibromialgia, é muito comum, mas pode ser que exista, tá bom? Rigidez muscular, então seria geralmente pela manhã, em períodos de inatividade, cansaço quando a pessoa vai fazer algum tipo de exercício ou algum tipo de esforço, ela vai sentir dores se ela fizer uma faxina na casa ou se ela fizer uma escalada, qualquer tipo de esporte que vai exigir mais do físico dela, ela vai sentir dores. Lembrando que essas dores, elas vêm da fibra muscular. E a fibra muscular, ela é muito fininha, é como se fosse um fio de cabelo, um capilar. Então a pessoa ela vai sentir uma dor bem profunda nessas fibras musculares. Nenhum exame vai ser capaz de detectar essa dor, mas existe o diagnóstico. O diagnóstico da fibromialgia, ele é feito por um reumatologista e de acordo com os pontos de dor, o número de pontos de dor, que nós chamamos de ponto gatilho no corpo do paciente. Então, se a dor ela está espalhada, generalizada, existem vários pontos para que possa realmente obter um diagnóstico. Geralmente esse paciente ele já passou pelo clínico geral, ele já passou pelo ortopedista e tantos outros médicos até chegar no reumatologista, que esse é o médico que faria um diagnóstico preciso. Então isso vai gerando desgaste, isso gera cansaço, isso gera angústia e depressão, também ansiedade,
Então pode desencadear outros processos juntamente com esse da doença crônica. Afinal, a fibromialgia, ela é uma doença crônica. Então nós, como psicanalistas, como profissionais de saúde mental, acolher o sofrimento desse paciente é essencial. Validar a sua dor e ajudar o paciente a lidar com esse processo que é crônico. Então, possivelmente, ele vai viver o resto da sua vida com esse diagnóstico. E o que ele precisa fazer? Somente tomar medicação? Somente fazer um exercício? Não, ele precisa trabalhar a sua mente, mediante a sua realidade que ele está vivendo. Então, nós compreendemos que nós podemos trabalhar a ansiedade, as angústias, a depressão, também as questões de identidade, porque a pessoa com doença crônica, ela costuma dizer que ela é e que aquilo faz parte dela. Claro que uma doença crônica, então na medicina não há cura, então ela tem aquela doença, ela é portadora daquela doença. Mas muitas vezes, dentro da clínica, nós compreendemos que essa pessoa, ela coloca na mente que ela é aquilo ali, vira uma identidade para ela, mas que ela não pode fazer nada para melhorar. Nada para mudar a sua mente, a sua forma de pensar, de agir, de se comportar, os seus hábitos também. Então nós trabalhamos muito essa questão da identidade. Quem sou eu? Eu posso ser um portador de fibromialgia? Posso ser, mas eu também tenho a vez, tenho a voz, eu também posso ter iniciativas na minha vida para mudar a minha realidade e viver com um pouco mais de qualidade de vida. Quero fazer uma autoexposição aqui. Eu sou portadora de fibromialgia desde 2012, onde eu obtive esse diagnóstico e também de outros problemas reumatológicos, mas eu estou aí, né, lutando a cada dia, buscando melhorias, trabalhando a minha mente, trabalhando o meu corpo, para que eu possa viver e não somente sobreviver, apesar do diagnóstico. Então, tudo é possível para aquela pessoa que se esforça, que busca terapia. Para esse paciente é essencial terapia, medicação, mudanças de hábitos também são importantes, para que ele possa vir a ter um acompanhamento multidisciplinar e ele possa ter uma qualidade de vida melhor, porque é possível ter uma qualidade de vida melhor, mas lembrando que a mente comanda o corpo. Então, trabalhando a sua mente, consequentemente, você vai ter melhoras significativas. E isso também serve para o seu paciente, até mesmo para a sua vida, porque em algum sintoma, em alguma angústia ou alguma dor, algo que você pode estar reprimindo, e isso pode causar doenças também e cronificar essa mensagem. Afinal, tudo é registro emocional. Se eu penso, eu sinto. Então, se eu estou sentindo aquela dor, sentindo aquela emoção, aquela dor emocional, eu estou reprimindo, guardando, não consigo falar, não consigo expressar, automaticamente o sofrimento com o tempo, ele vai cronificar, vai congelar essas emoções. Esse arquivo, esse registro, ele vai ficar bem registrado emocionalmente falando, e automaticamente a doença vai se instalar. Então é por isso que é importante a terapia, é tão importante para a saúde mental. Então o diagnóstico ele vai ser feito por um reumatologista. Por que é importante você saber disso? Você não é um reumatologista, você é um psicanalista. Mas quando o seu paciente, que muitas vezes vem sem nenhum entendimento, sentindo dores frequentes, acha que somente são dores de tensão, com seu olhar psicanalítico, mas ao mesmo tempo um olhar de alguém que estudou um pouco mais profundo, você vai compreender que pode ser fibromialgia. Então você vai indicar esse paciente a buscar um reumatologista, buscar uma outra alternativa para poder ser avaliado, não fechar um diagnóstico porque você não sabe, mas para ser avaliado, ok? Então é importante esse tipo de conhecimento para nós, conhecimentos mais profundos, para que você possa identificar e quem sabe através de você, essa pessoa despertar para esse sintoma e buscar uma ajuda adequada, porque afinal ela precisa fazer um acompanhamento medicamentoso e sério, ok? Então, por isso que é importante a gente entender um pouco de diagnóstico. Então, os critérios que existem para a fibromialgia são pontos de dor. No corpo existem pontos gatilhos. São 18 pontos gatilhos, né? Pré-estabelecidos. Na apostila de vocês e no material em PDF, nós temos lá
os pontos gatilhos. Mas quais são os pontos mais comuns? Esses pontos aqui na frente, né? Aqui embaixo da clavícula, aqui também. Essa parte do antebraço, a parte dos joelhos, nas costas, nuca, a parte da escápula, a parte dos glúteos também e a parte traseira das pernas. Então, existem vários pontos. O médico vai apertando esses pontos e, de acordo com a pressão e com a queixa de dor do paciente, ele vai diagnosticar esse paciente, porque existem pontos específicos dessa dor. Então, existem 18 pontos, mas com 11 pontos de dor, o paciente já é diagnosticado com fibromialgia. Então, deve salientar também que muitas vezes, mesmo que o paciente não apresente todos os pontos, o diagnóstico de fibromialgia é feito inicialmente e o acompanhamento ele é iniciado. A fibromialgia ela vai ser mais comum entre mulheres de 35 e 50 anos, cujos sintomas são principalmente dor, mais intensos também após realização de atividades físicas e exposição ao frio. Então pense aí, uma pessoa com dor crônica no inverno, realmente é angustiante. Existe uma série de coisas que o paciente pode fazer, desde medicação, se aquecer um pouco mais, evitar de sair, mas tudo isso vai causar um transtorno mental, de alguma forma. Então, é aí que nós, como psicanalistas e profissionais de saúde mental, vamos entrar. Então, apesar das causas não serem totalmente esclarecidas, tá? A fibromialgia ela vai ter componentes também genéticos e psicológicos. Os pontos gatilhos, eles fazem com que a sensibilidade seja aumentada, né? E o sistema nervoso do paciente, ele vai também ter uma alteração. Não é somente uma alteração invisível ou somente de alguns pontos de dor, mas é uma alteração real, onde o sistema nervoso central, a nossa caixa central aqui, onde há os comandos nervosos também, ele vai ter uma alteração na percepção da dor. Esse paciente vai sentir um pouco mais de dor. Até mesmo quando ele cair, se machucar, vai demorar a cicatrizar, vai demorar a passar aquele roxo, aquela sensação de dor, devido a essa comunicação, uma falha no sistema nervoso central do paciente, ok? Outras causas também são mecanismos neurobiológicos, seriam alterações na formação do cérebro ou na medula espinhal, porque a medula espinhal ela vai trazer a condução de dor para esse corpo, que vai contribuir para a hipersensibilidade. Esse é o nome, hipersensibilidade. Um paciente muito mais sensível fisicamente falando. Então, o acompanhamento ele vai ser com medicação, terapia, mudanças de hábitos também são importantes, tá? Técnicas de relaxamento que você mesmo pode passar para esse paciente e a educação do paciente. Tudo é psicoeducação. Qual é o transtorno, qual é a doença, como eu posso agir para melhorar o meu quadro. Então, a fibromialgia é uma condição que vai causar dor em todo o corpo, fadiga, entre outros sintomas. O acompanhamento é focado no alívio dos sintomas e a melhora da qualidade de vida. É importante lembrar que a frase "você não é a sua doença" é um lembrete importante sobre a identidade e a condição de uma pessoa. Ela enfatiza que a doença, embora possa afetar a vida de alguém, não define completamente quem é essa pessoa. A pessoa é mais do que a sua doença. É importante trazer essa nova mentalidade para o paciente em nova forma de elaborar essas questões, porque pode ser determinante para o sucesso terapêutico. Como diz Freud, me acostumei a considerar incompleta qualquer história que não trouxesse melhora alguma. Ou seja, independente da narrativa, da doença, do transtorno, da queixa, toda história há uma melhora dentro da terapia. Então Freud, ele considera, né, ele já se acostumou a considerar incompleta qualquer história que não trouxe melhora alguma, ou seja, existe algo além. Existe uma narrativa diferente para completar essa história, que é a narrativa daquele que faz terapia, daquele que busca ajuda. Nós temos aí também um outro tipo de doença psicossomática, que seria SII, que é uma sigla, né? Síndrome do intestino irritável, muito comum também. Então, a síndrome do intestino irritável é uma condição gastrointestinal que vai se caracterizar por dor abdominal, inchaço e alterações no ritmo gastrointestinal, que seria diarreia, constipação ou ambos. Mas qual seria essa relação, então, do intestino
com a mente. O que o intestino tem a ver com a mente? Na fibromialgia eu compreendo que são processos emocionais, são dores, são momentos ali de querer reagir a uma emoção e não conseguir, então você se reprime, suprime e o seu corpo sente essa dor, porque eu sei que se eu estiver tenso, nervoso, consequentemente a tensão vai vir aqui para a região do ombro, o estômago vai falar um pouco mais alto, vou sentir dor no estômago, vou sentir sintomas também no intestino, mas afinal, voltado para o intestino mesmo, qual seria a relação? Da onde vem isso tudo, né? O intestino são as nossas entranhas. Eles costumam dizer, os mais antigos, né, que é a sede da emoção também, dentro das nossas entranhas. Mas tudo isso aí vai ter uma direção pautada em estudos também, tá bom? O intestino, ele é frequentemente referido a ser segundo cérebro do corpo humano devido à sua completa rede de neurônios, que é um sistema nervoso chamado sistema nervoso entérico. Então, vai falar de dentro do intestino. Nós temos o sistema nervoso central, que é dentro da mente, mas o intestino ele também tem neurônios, também é uma comunicação dentro do intestino que se comunica com o cérebro. Isso é muito interessante. Afinal, como seria essa comunicação? O cérebro ele pode influenciar a função intestinal e o intestino pode enviar sinais ao cérebro que afetam o humor e as emoções. Percebeu quando nós estamos tensos, nervosos ou pessoas que sofrem de síndrome do pânico, por exemplo, começam a sentir o intestino agitado, sentir às vezes uma dor também no estômago, que está interligado o estômago com o intestino, sintomas gastrointestinais. Por quê? Já houve uma comunicação aqui na mente de tensão externa e automaticamente o corpo ele vai sentir essa tensão internamente também. Então há uma comunicação direta com o intestino também através de neurotransmissores. Tá? E isso aí pode afetar o humor e também as emoções. O intestino ele vai produzir neurotransmissores como a serotonina também, que é fundamental para a regulação do humor. Então o cérebro também ele vai desencadear no corpo a serotonina, mas o próprio intestino também vai fazer essa ligação da serotonina com o nosso organismo. Então, ele também vai fazer esse trabalho. Então, cerca de 90% da serotonina do corpo é produzida no intestino. Olha que interessante. Então, a saúde intestinal do paciente também vai estar interligada na saúde mental do paciente. Se o paciente ele queixa de diarreias, dores constantes, movimento acelerado no intestino, que seria a peristalse, aumento do movimento intestinal, você pode indicar ele aí no gastroenterologista. Olha só como também aqui é cultura, a gente vai aprendendo a como direcionar esse paciente. Eu passei por uma situação dessa de um paciente ansioso, que eu orientei ele ir ao gastro, porque a ansiedade também gera alterações intestinais. Mas pode ser que o paciente também tenha algum problema, então ele precisa passar por uma avaliação desse médico, tá bom? Dessa especialidade, tá? Hormônios intestinais. O intestino vai liberar hormônios como a grelina e a leptina, que não apenas regulam a fome, mas também influenciam o estado emocional e o bem-estar, ou seja, tudo está interligado. Nós temos aí uma associação com o físico e emocional e aí vão existir alguns sintomas dentro do síndrome do intestino irritável. Então, primeiramente, nós compreendemos que os sintomas vão ser clássicos intestinais. Então, o paciente vai ter intolerância, muitas vezes a glúten, lactose. Durante o seu exame de endoscopia vai constar ali uma inflamação, que consequentemente o médico vai estar fazendo uma biópsia para poder fazer esse diagnóstico de síndrome de intestino irritável. Mas com alguns sintomas, o especialista ele já é capaz de fazer esse diagnóstico, tá bom? E aí, hábitos alimentares são importantes? Muito importantes. Mas o que adianta fazer uma dieta contrabalanceada, tirar glúten, lactose, etc., e não trabalhar fatores emocionais? Então, vai ser um acompanhamento sem, digamos que, sucesso, tá? Qual seria aí os sintomas, né? O que está associado
a síndrome do intestino irritável? Primeiramente, o estresse e a ansiedade pode exacerbar os sintomas. Ansiedade e depressão são comuns em pessoas com essa condição. Sintomas psicológicos, então muitas vezes sintomas intestinais, pioram durante períodos de estresse, evidenciando a conexão entre saúde mental e gastrointestinal. Sintomas físicos como constipação, arrotos, dores abdominais, distensão abdominal também são muito comuns. E causas emocionais também, porque essa interação de cérebro e intestino ela é através de um eixo cérebro/intestino que demonstra como as emoções podem influenciar essa função gastrointestinal. Então, é mais uma doença psicossomática, síndrome do intestino irritável. Lembrando que síndrome é conjunto de sintomas, então as síndromes são mais complexas, porque elas geram vários sintomas que vão também interferir nesse dia a dia do paciente. Então, também interfere nas suas emoções. Tá? Enxaqueca, muito comum também, é uma condição complexa e pode ser considerada uma doença psicossomática, uma vez que fatores emocionais e psicológicos desempenham um papel significativo em sua manifestação e intensidade. Nós temos aí alguns sintomas clássicos: dor de cabeça, geralmente pulsátil, muitas vezes de um lado só da cabeça, mais localizada, náuseas e vômitos. Muitas pessoas com enxaqueca elas apresentam episódios de náusea, de vômitos também. Sensibilidade à luz e a som, que seria a fotofobia também, e a fonofobia, que é a sensibilidade ao som, são mais comuns. Aura, então muitas vezes pessoas vão ver vários pontinhos, né? Quando elas olharem para alguém ou olharem em direção à luz, vão ver esses pontinhos que vão ser sintomas sensoriais e também visuais. E a fadiga, após um período de crise, pode ser observado aí extremo cansaço e também sensação de desânimo. O estresse emocional é um dos maiores gatilhos para a enxaqueca. A tensão acumulada pode desencadear a dor. Com certeza a enxaqueca ela deve ser também avaliada, pois podem ser outros problemas também neurológicos que têm que ser afastados antes de ser fechado em relação à enxaqueca, esse diagnóstico, mas o neuro é o mais aconselhado nesse caso. Depressão pode ser comum devido à dor, devido a essa frequência da dor. Mudança de humor, afinal é uma dor forte, persistente, pode durar minutos, como horas e como até mesmo dias, tá bom? Com vários tipos de manifestação, tanto pulsátil como dor em apertamento, como formigamento e entre outros sintomas também. Então a repressão emocional ela vai ser essencial aí para causar esse tipo de transtorno. A repressão emocional, em alguns casos, essas emoções não expressadas podem manifestar como dor de cabeça, refletindo uma conexão emocional e físico, principalmente porque a cabeça é muito associada a preocupações excessivas, pensar demais, síndrome do pensamento acelerado. Estamos vivendo essa era de pessoas que pensam muito, botam pouco em prática, muitas vezes pensam várias coisas ao mesmo tempo, fazem muitas coisas ao mesmo tempo. Então tudo isso aí desencadeia doenças psicossomáticas. Temos também a dermatite atópica. Dermatite atópica, também conhecida como eczema atópico, é uma condição inflamatória crônica da pele que afeta principalmente crianças, mas pode persistir também na vida adulta. Vamos explorar alguns sintomas e acompanhamento, tratamento em relação às questões emocionais. Dermatite atópica. Dermatite atópica ela vai ser uma alergia, quando nós falamos de atópica, né, da pele, onde vai causar escamação, inflamação, pode haver bolhas, machucados, feridas, e tem alguns pontos do corpo que são mais comuns, que seria rosto, braço, mãos, pés também e couro cabeludo. Então vai haver aí uma coceira, uma vermelhidão, processos alérgicos, mas com base com a raiz emocional. Então pode haver uma raiz emocional em relação a essa alergia, linkado com essa alergia. Então é importante ir para um dermatologista e passar por uma avaliação. Mas também tem outras causas, genética também, e a disfunção de barreira cutânea. Então seria aí uma dificuldade dessa pele, dessa pessoa, em barrar fatores irritantes
e também alérgenos. Então, essa pele não tem a proteção, digamos que imunológica o suficiente para barrar esses agentes nocivos que vão estar entrando nesse organismo e, consequentemente, vão estar atacando e causando sintomas tópicos, tá bom? Temos fatores ambientais também, que seria poluição, clima seco, dentre outros. E sistema imunológico, que também pode estar muito hiperativo e pode levar a uma inflamação e também abrir nesse organismo e ficar um pouco mais desprotegido e mais suscetível a enfermidades ou infecções e também algum tipo de dermatite. Ansiedade e depressão são condições muito frequentes em pacientes com dermatite atópica, afinal, é um problema crônico também. A psoríase também é um problema seríssimo de saúde da pele, onde também há escamação, pode ficar vermelho, surgir coceiras e espalhar por vários pontos do corpo. E isso vai trazer ansiedade, vai trazer depressão, vai desencadear problemas secundários também a esses tipos de alergias. O acompanhamento vai ser dermatológico, mas dentro da psicanálise, dentro do acompanhamento psicológico, é trabalhar também as questões de autoestima desse paciente, trabalhar a raiz emocional dessa alergia, podem ser questões também que foram vivenciadas, ambientes que essa pessoa ela automaticamente frequentou, e digamos que a pele ela é o maior órgão do corpo humano. A pele ela fala de proteção. Tem muitas coisas dentro da análise que você vai linkando com a situação real do paciente. Então, por exemplo, pele é proteção. Pele recobre todos os nossos nervos, tecidos e toda a nossa estrutura do nosso corpo. A pele ela está encobrindo, né? E aí, será que não existe algum fator lá atrás, digamos, na história dessa pessoa, que vai estar linkado com essa dermatite? Que de repente está causando essa enfermidade de agora? Então, são fatores que nós precisamos ouvir essa narrativa desse paciente e associar, porque se é uma doença psicossomática, tem uma raiz, algum acontecimento lá atrás que pode ter gerado isso aí também. Então, quando a gente reprocessa, repensa, né, corre um grande risco positivo de haver uma melhora significativa aqui. Tá? Então, é muito importante vocês estudarem sobre doenças psicossomáticas e psicanálise, buscando também outros tipos de artigos, buscando entender um pouco mais profundo a relação do corpo com a mente. Isso é super importante, não ficar somente nessa aula, mas vocês buscarem outros tipos de conhecimento. Eu posso compartilhar com vocês também, após assistir essa aula, outros materiais que vão falar de doenças psicossomáticas também com mais profundidade. Então, a dermatite atópica é uma condição crônica que vai requerer um manejo abrangente, considerando todos os fatores físicos e também emocionais. Existem também outros tipos aqui de doenças psicossomáticas que nós vamos estudar. Mas voltando aqui na dermatite atópica, nós compreendemos que esse tipo de síndrome, digamos, ele vai trazer uma grande associação com o estresse. Então o estresse ele pode gerar esse tipo de alergia. O estresse pode gerar gastrite, úlceras e tantos outros problemas de saúde mental. Então é importante tratar esse estresse e minimizar esses sintomas. Claro que se tiver algo a ver com o histórico de vida do paciente, a gente vai associar, nós podemos entrar nesse assunto? Podemos, mas compreendemos que trabalhando os gatilhos do estresse, que estão levando esse paciente a se coçar mais, a ter mais erupções na pele, é importante a gente diagnosticar. Apontar quais são os gatilhos, identificar quais são os gatilhos, para que nós possamos tratar esse paciente um pouco mais certeiramente, ok? Então é importante a gente estar observando o paciente integralmente. Ele não é somente uma narrativa, ele é uma junção de muitas partes. E essas partes nós precisamos estar atentos. Temos a hipocondria também, que é a preocupação excessiva de sofrer de alguma doença devido à má interpretação de manifestações corporais. Quem não já disse para alguém um dia, nossa, você está com mania de doença, está com dor aqui, está com problema lá, está achando que está com isso, está achando que está com aquilo, né? Mas a hipocondria, ela existe e é sério esse problema, tá?
Claro que uma pessoa com fibromialgia ou com enxaqueca, que fala dos seus sintomas, que está há X tempo com aquela dor de cabeça, com aquela dor no corpo, e fazem vários exames e não dá nada, geralmente pessoas falam, isso aí está inventando ou é alguma coisa emocional, mas precisa de acompanhamento. Pode ser também hipocondria, então precisamos de uma avaliação geral. Então a pessoa com hipocondria, ela costuma consultar vários médicos, não buscando um diagnóstico, mas ao mesmo tempo ela vai duvidando daquele diagnóstico e buscando outros médicos, pesquisando no Google, e de alguma forma ela põe aquilo na mente e automaticamente pode ser que ela sinta todos os sintomas ao qual ela está ali alimentando. Nós compreendemos que um bom diagnóstico de médicos conceituados, de médicos especialistas, é importante para afastar alguns problemas, em relação a doenças psicossomáticas, mas é importante também afastar a hipocondria. Será que esse paciente é hipocondríaco? Então, somente após uma avaliação. Então, como é feito esse acompanhamento? Em geral, o acompanhamento ele é feito por orientação de psiquiatra, também psicólogo ou psicanalista. Como é feito o acompanhamento do paciente hipocondríaco? Totalmente feito pelo psiquiatra e psicanalista. Com certeza, esse paciente ele precisa de medicação, de tratamento e acompanhamento. É difícil você ter um paciente hipocondríaco na sessão, é muito difícil, eu nunca peguei um caso desse, mas nós precisamos estar atentos a sinais, a comportamentos que podem indicar hipocondria. Por hoje é isso, até mais. Tchau, tchau.